Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de probabilidade. Vendo agora a probabilidade da união e da interseção de eventos. Probabilidade da união de dois eventos. A probabilidade da união de dois eventos A e B pode ser obtida através da relação. Então, temos essa relação matemática, que eu leio P de A união B, que é o número de elementos que está na união de A com B, sobre o número de elementos do espaço amostral. Mais à frente a gente vai ver um exemplo. Então, está descrito aqui o que é cada coisa. Probabilidade da união de A com B. Probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B. Ou seja, o evento A união B. N de A união B, que é o número de elementos da união de A com B. Ou seja, o número de elementos do evento A união B. N de U, que é o número de elementos do espaço amostral, como a gente já viu anteriormente em outras aulas. Probabilidade da interseção de dois eventos. A probabilidade da interseção de dois eventos A e B pode ser obtida através da relação P de A interseção B, que é igual ao número de elementos que está na interseção de A com B, de A interseção B, sobre o número total de elementos, número de elementos do espaço amostral. Só lembrando aqui que a união é essa espécie de U, a união é esse U, isso é união, e isso aqui é interseção, que é esse aqui, interseção de dois eventos, de dois ou mais eventos, mas a gente está fazendo aqui para dois. E aí vamos descrever o que é cada coisa. Isso aqui eu leio probabilidade de A interseção B, que é a probabilidade de ocorrer o evento A e ocorrer o evento B, ou seja, a probabilidade, aliás, deixa eu ler novamente. A probabilidade de A interseção B é isso aqui, que é a probabilidade de ocorrer o evento A e o evento B, ou seja, o evento A interseção B. Costuma-se dizer que é a probabilidade de ocorrer simultaneamente A e B, ou seja, um evento que contém ao mesmo tempo elementos aqui de A e de B. N de A inter B é o número de elementos da interseção de A com B, ou seja, o número de elementos do evento A interseção B. E N de U, que é o número de elementos do espaço amostral U, como já conhecido. E aí agora a gente vai para um exemplo, para fixar esses dois conceitos. Então, exemplo, dos 40 estudantes de uma sala de aula, 20 falam inglês, 25 falam espanhol e 5 não falam inglês nem espanhol. Escolhendo um desses estudantes ao acaso, qual é a probabilidade de ele falar inglês, espanhol, somente inglês, somente espanhol, nenhum dos dois idiomas, inglês ou espanhol, inglês e espanhol,
Solução. Primeiro nós vamos denotar por I o conjunto dos estudantes que falam inglês. Por E, o conjunto dos estudantes que falam espanhol. Por SI, o conjunto dos estudantes que falam somente inglês. Por SE, o conjunto dos estudantes que falam somente espanhol. Por N, o conjunto dos estudantes que falam nenhum dos idiomas. Por I, união E, o conjunto dos estudantes que falam inglês ou espanhol. Por I, interseção E, o conjunto dos estudantes que falam inglês e espanhol. Então vamos só nos ater a essas duas representações aqui. Esse I união é o conjunto daqueles estudantes que falam algum dos dois idiomas. Pode eventualmente falar os dois idiomas, tanto inglês quanto espanhol. Esse conjunto I interseção é o conjunto dos estudantes que falam inglês e espanhol. Então, nesse conjunto estão os alunos que falam os dois idiomas obrigatoriamente. Se falar só um dos idiomas, está fora desse conjunto aqui. Bem, agora vamos fazer o diagrama de Venn para melhor visualizar a situação e, consequentemente, facilitar os cálculos, probabilidade. Diagrama de Venn, que é um recurso geométrico utilizado na teoria dos conjuntos. Vamos ver. Eu tenho um espaço amostral U. Tenho aqui o conjunto das pessoas que falam inglês, o conjunto das pessoas que falam espanhol. E aí a gente vai verificar aqui que o número de pessoas que falam, vai lembrar na verdade. O número de elementos do espaço amostral é 40. O número de elementos aqui, pessoas que falam inglês, é 20. O número de pessoas que falam espanhol é 25. E o número de pessoas que falam nenhum idioma é 5. Você deve perceber que um conjunto se transpõe ao outro, ou seja, fica uma parte de um conjunto sobre o outro. Isso se dá pelo fato de que são 40 elementos no espaço amostral, tem 20 que falam inglês, 25 que falam espanhol e 5 que não falam nenhum idioma. Se você somar esses dois já dá 45 e com esse dá 50, mas só tem 40 pessoas, 40 elementos. E aí você deve verificar o seguinte: tem 10 elementos aqui que foram contados 2 vezes. E aí a gente vai começar a preencher. 5 são as pessoas que falam nenhum idioma. As pessoas que falam nenhum idioma aqui são 5. 10 que são as pessoas que falam os dois idiomas, que é exatamente, quando eu pego 20 mais 25 dá 30. Os 10 que estavam sendo contados a mais estão sendo contados nos dois conjuntos. Como aqui já tinha, como tem 20 pessoas que falam inglês e aqui já tinha 10, esses outros 10 complementam aqui o conjunto. Da mesma forma, como aqui são 25 e aqui já tem 10, tá faltando 15 aqui para completar o conjunto. Agora a gente já tem 10 mais 10, 20, mais 15, 35, mais 5, 40.
possa mostrar o estado completo. O diagrama de Venn está formado. Vamos lá então. Está preenchido, aliás, né? Agora vamos exibir os resultados. Calculemos então as probabilidades. A probabilidade de alguém falar inglês. Probabilidade em inglês. É o número de elementos aqui. Número de pessoas que falam. Probabilidade em inglês. É o número de elementos aqui. Número de pessoas que falam inglês sobre o número total de elementos aqui. Então é 20 sobre 40. E simplificado dá 1 meio. Aqui escrito na forma decimal é 0,5 e na forma de porcentagem é 50%. As pessoas que falam espanhol. Probabilidade de uma pessoa falar espanhol. É o número de pessoas que falam espanhol sobre o número total de pessoas. Então isso é 25 sobre 40. Que se simplificar dá 5 oitavos. Se eu dividir 5 por 8, 0,625. Transformando em decimal, 62,5. Aliás, em porcentagem. Então a probabilidade de alguém falar espanhol é 62,5%. A probabilidade de alguém falar somente inglês aqui estão todas as pessoas que falam inglês, mas dessas pessoas 10 também falam espanhol, então essas 10 não interessam. Só interessam essas 10 aqui. Então fica 10 sobre 40, que dá 1/4 simplificado, que na forma decimal é 25 e na forma de porcentagem, ou na forma decimal é 0,25, na forma de porcentagem é 25%. Probabilidade de falar somente espanhol. P, a gente representou somente espanhol por S índice E. Isso é igual ao número de pessoas que falam espanhol sobre o número total de pessoas. Então isso é igual a 15 sobre 40. 15, somente espanhol 15 sobre 40 que é o todo. Simplificar dá 3 oitavos. E na forma decimal 0,375. Na forma de porcentagem 37,5%. Essa é a probabilidade de alguém falar somente espanhol. Probabilidade de falar nenhum dos dois idiomas. P de N, que é nenhum. N de N sobre N de U, que é 5 sobre 40. Simplificado é 1 oitavo. Na forma decimal 0,125. Na forma de porcentagem 12,5%. Probabilidade de falar inglês ou espanhol. Só apagar aqui. Falar inglês ou espanhol. Então, inglês ou espanhol é a probabilidade da união de inglês com espanhol. Então, é todo mundo que está nessa região, nos dois conjuntos. Ou está em inglês ou está em espanhol e eventualmente pode estar nos dois. Eu vou probabilidade da união. Então, é I união E sobre N de U, né? N de união E sobre N de U. Mas, se eu juntar esses dois conjuntos, contando esse 10 só uma vez, dá 35 sobre o todo, que é 40. Essa fração simplificada é 7 oitavos. Na forma decimal é 0,875 e na forma de porcentagem é 87,5. E a probabilidade de falar inglês e espanhol, que é a probabilidade da interseção. São os elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto das pessoas que falam inglês e das pessoas que falam espanhol. Então, P de interseção é N de I interseção E sobre N de U, que dá 10 sobre 40. Que simplificado dá 1/4, na forma decimal é 0,25
e na forma de porcentagem é 25%. Vamos seguir. E agora vamos ver os eventos complementares. Dois eventos A e B são chamados complementares quando eles esgotam o espaço amostral. Em outras palavras, o espaço amostral é composto apenas por esses dois eventos. O evento B é comumente chamado de não A e é representado por A com uma barra aqui em cima um traço. Daí, a probabilidade de ocorrer o evento complementar é esse evento que a gente está chamando aqui de evento complementar, é exatamente esse evento B, que é chamado tecnicamente de não A. É representado por isso. Vamos lá então. Então a probabilidade de ocorrer o evento complementar, ou seja, a probabilidade de não A, é 1 menos a probabilidade de A. Porque às vezes é mais fácil você calcular a probabilidade de certo evento, pelo seu complementar, ou a probabilidade do complementar conhecendo o evento. Então, exemplo. Na escolha aleatória de uma letra do nosso alfabeto, temos o espaço amostral U é de A, B, C, D, de A até Z. Então, N de U é 26, ou seja, o espaço amostral tem 26 elementos. O evento escolher uma vogal, que a gente está denotando por A, né, para ficar condizente aqui com a nossa representação, é A, E, I, O, U, portanto, N de A é 5. O evento escolher uma consoante, ou seja, escolher algo que não seja vogal, é o evento B, que é o complementar de A, que é representado por não A. Então, esse evento tem esses elementos: B, C, D, até o Z, sem contar as vogais que tem pelo caminho, porque já estão aqui em A. Simplifique o número de elementos de não A. Isso aqui é não A, ok? O número de elementos de não A, porque o número de elementos de A é 5 e o número de elementos de não A é 21. E aí agora ficou fácil o cálculo da probabilidade. A probabilidade de A é 5 sobre 26. 5 sobre 26. A probabilidade de não A é 21 sobre 26, que é o restante. Ou ainda, a probabilidade de não A é 1 menos a probabilidade de A. Ou seja, é 1 menos. A probabilidade de A é 5 sobre 26. E aí, para resolver essa conta dessa forma, eu pego esse 1 e transformo em 26 sobre 26, para ficar com o mesmo denominador. E repito, menos 5 sobre 26. E aí, fazendo essa conta, dá 21 sobre 26. É outra forma de a gente fazer essa conta. Ok? Essa forma é um pouco mais trabalhosa, mas às vezes em algumas situações a gente precisa utilizar. Os eventos A e B também são chamados mutuamente exclusivos. Esses eventos A e B, nessas condições aqui, eles também são chamados mutuamente exclusivos. E por que eles são mutuamente exclusivos? Porque a ocorrência de um implica na não ocorrência do outro. Eu vou falar aqui de forma rápida e tentar dizer de forma simples. Significa o seguinte, que se ocorreu vogal, não ocorreu consoante. E se ocorreu consoante, não ocorreu vogal. E aí por isso recebe o nome de mutuamente exclusivo. Ou seja, a possibilidade de um exclui a possibilidade do outro, né?
A ocorrência de um exclui a ocorrência do outro. Ok? Então é isso, essa ideia de eventos mutuamente exclusivos a gente vai explorar um pouco melhor nos exercícios. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Tenham paz e fique com Deus.